Olá, eu sou a Graziela Rocha, estou mais uma vez aqui para apresentar a pré-aula dos primários para você, professor. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ADC Educacional. A aula vai estar completinha lá para você, professor. E hoje nós estamos iniciando o novo trimestre, né? Nós estamos no quarto trimestre com o tema Eu Amo a Casa de Deus. A nossa lição número 1, nós vamos aprender que na casa de Deus eu tenho uma família. Sugestão de corinho para você, professor. O hino oficial do trimestre, né? Eu estou sugerindo este hino, que A Casa é Sua, uma música infantil, Galerinha da Casa, né? Mas você pode utilizar o hino que você preferir aí, né? Que mais condiz com a sua realidade. E também o hino da lição Somos Família de Deus, de Radicais Kids. Professor, hoje, como eu já disse, nós estamos iniciando um trimestre. Só que esse trimestre nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja, né? Nós devemos, durante esse trimestre, durante essas 14 lições, nós devemos levar os nossos alunos a reconhecer a importância da igreja, né? E que nós formamos uma verdadeira família, a família de Deus. E também nós vamos aprender que esta família de Deus, que a igreja é o corpo de Cristo, é como o corpo de Cristo, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Então, durante todo esse trimestre, nós vamos aprender sobre isso, que nós somos, né, da família de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja, o ponto central desta lição, professor, a igreja é uma grande família, né? Hoje nós vamos trabalhar isso com as crianças, que nós fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. O objetivo desta lição é que as crianças, elas precisam entender que todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas nascem de novo e se tornam irmãs em Cristo. Todos nós, né, que somos salvos em Jesus, somos irmãos em Cristo Jesus. As crianças, elas devem entender isso, né, que elas fazem parte, todos são irmãos, né, porque muitas vezes elas algumas podem ter a dúvida, por que chama aquela senhora de irmã, né, se você é irmã dela? Então, é nessa lição que nós vamos entender que nós somos todos irmãos em Deus, né, que Deus é o nosso Pai e que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Professor, prepare tudo com antecedência. Como é um novo trimestre, né? Você pode estar iniciando, preparando o panorama. O panorama do trimestre, eu fiz ele, professor, diferente. Eu fiz uma casinha, né? Não sei se está pegando aí certinho. Uma casinha, uma caixa. Na verdade, você vai escolher a caixa do tamanho que você achar, né, necessário. Eu escolhi essa caixa, né, que é um tamanho bom, né? Fiz 14 janelinhas, uma portinha, né? Fiz o coraçãozinho, que eu amo a casa de Deus. Tem os moldezinhos do telhado, né? O tamanho, a dimensão do telhado. Aqui do triângulo, que da parte da frente e de trás. Tudo certinho, moldezinho para você. A única coisa que eu fiz diferente, eu não encapei, eu pintei. Eu tinha tinta, eu pintei, né? A casinha, eu achei mais interessante. A cada lição, professor, você vai virar, né? O meu aqui, ele vira. A cada lição, eu vou virar a janelinha, né? E vou mostrar o assunto que eu vou tratar na lição. Não sei se eu coloquei ali no lugar certinho. Como nós vamos trabalhar a família de Deus, eu coloquei um símbolozinho, né? Que é a casa de Deus e as pessoas dentro, né, que simbolizam a família de Deus. A cada lição tem um símbolo do tema da lição. Coloquei tortinho. Deixa eu arrumar aqui. Também você pode preparar o passaporte da lição. Esse passaporte desse trimestre, eu preparei ele diferenciado. Por quê?
Porque o trimestre passado a gente trabalhou com a mochila missionária. Só que teve alguns professores que não conseguiram realizar essa atividade, né, explicar o item devido a trabalhar com crianças, né, tem momentos que é corrido e algumas coisas ficam de lado. Então, esse também é a pedido de uma professora para estar fazendo a apresentação do trimestre no final à igreja. Então eu preparei esse passaporte como se fosse um portfólio, pequenininho mesmo, né? A cada lição você vai entregar ou já vai dar coladinho, né? O símbolo do tema. E no espaço em branco, professor, você pode estar pedindo para a criança, que sabe escrever algo que lembra do que aprendeu da lição. Ou desenhar algo sobre a lição estudada, porque é muito importante, através dessa atividade, elas vão estar memorizando algo sobre a lição, memorizando o ensinamento da lição. Então, é muito importante. Eu achei interessante, né, a sugestão de uma professora que me deu, e no final do trimestre pode estar fazendo, né, a apresentação, né, para a igreja, para eles saberem o que foi estudado. Também é muito bom estar apresentando para os pais, né? A gente vê muito isso no ICIs, né? Nas creches, né? Que tem os portfólios, né? Que eles entregam aos pais e assim a gente sabe o que as crianças estão aprendendo, né? Quais são as atividades que estão fazendo durante o ano. Então, eu achei interessante utilizar o mesmo modo, né, para estar trabalhando o passaporte do trimestre. Após, né, entregar o passaporte para cada criança, colocar o nomezinho, né, não se esqueça de receber os seus alunos com alegria, né, ore com eles, cante o hino sugerido, faça a coleta, né, da oferta, né, ali, né, com as suas crianças. Professor, eu também vou sugerir que você inicie a sua aula entregando, né, na aula de hoje, entregando uma folha em branco, um lapisinho, né, para cada criança. Cada criança vai receber uma folha em branco e um lápis. Para quê? Nós vamos trabalhar, vamos medir, vamos dizer assim, nós vamos medir o que eles sabem sobre a igreja, né? Você pode estar perguntando, o que vocês acham que é a igreja? Quais são as atividades que as pessoas realizam, né, dentro da igreja? O que significa igreja para cada uma de vocês? E peça para que elas escrevam, né, as que sabem, ou para desenhar, né, respondendo a pergunta através de desenho ou escrevendo, né? Com certeza, professor, que você vai estar auxiliando cada criança, né, na escrita, ou às vezes uma dúvida sobre o desenho ou o que desenhar, né, com relação ao que elas pensam. Isso vai nos ajudar a medir o que elas sabem para tirar dúvidas da criança, né, sanar dúvidas sobre a igreja, sobre a lição de hoje, sobre o que elas aprenderam até agora, sobre a doutrina da igreja, né? Então, nós vamos começar a nossa atividade realizando essa tarefa. Professor, você vai dar alguns minutos para cada criança estar fazendo essa atividade, né? E no final, inicia a lição explicando. Quem é a Igreja de Cristo? Quem é? Somos nós. Cada um de nós somos a Igreja de Cristo. E qual é a importância que cada um tem na família de Deus? Porque nós somos importantes para Deus, cada um tem uma função, o porteiro, o acomodador, o tesoureiro, a secretária, os obreiros que estão ali orando sempre, o pastor que está direcionando, né, as suas ovelhas, e nós como membros que ficamos ali, nós também temos a nossa função. Muitos são intercessores, estão ali em oração, intercedendo uns pelos outros. Muitos são profetas, sempre entregando uma mensagem de Deus. Tem os levitas que estão sempre se preparando para levar o melhor louvor como um cheiro suave ao Senhor. Tem a banda da igreja, né? E várias outras atividades, vários outros serviços, modo de servir ao Senhor que existe dentro da igreja, né? Que você
você pode estar falando para as crianças, né? Para elas lembrarem, né, qual é a importância que cada um tem na família de Deus. Eu também trouxe uma sugestão, né, para o Memória em Ação. Eu trouxe um quebra-cabeça. O molde está tudo ali na pastinha do Drive, tá? Você vai trabalhar, ele sai, né, cada peça, né? Eu fiz uma peça, fiz com papelão e coloquei fita durex, né, para ela ficar mais, para depois eu tirar as letrinhas e utilizar com outro tipo de versículo, outro tipo de atividade. Então, eu sempre dei uma plastificada com a fita mais larga, né, a fita durex mais larga, para eu poder estar utilizando depois. Professor, pode ser que algum molde tenha que fazer um ajuste. Então, você imprima as folhas, faça o ajuste nas folhas, para depois estar passando o molde no papelão. Também você pode fazer de EVA, né, de cartolina, o material que você achar necessário, né, de acordo com a sua realidade. Né? O nosso Memória em Ação, né, tá lá em Atos, no capítulo 2 e no versículo 42, que vai nos falar assim: todos continuavam firmes, vivendo juntos em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações, né? Por que eu quis trabalhar o quebra-cabeça? Porque neste momento, né, do Memória em Ação, você vai, professor, abrir a sua Bíblia, lá no versículo do Memória em Ação, leia para as suas crianças, peça para que elas também abram a sua Bíblia, né, leia juntamente com você, repita o versículo e após isso, você vai realizar uma atividade, vai escolher, como tem 6 peças do quebra-cabeça, você vai estar escolhendo de 6 em 6, né? Grupinhos de 6 em 6 para todos participarem deste momento. Você vai entregar uma peça para cada criança e então aquele grupinho de 6 vai ter que montar, né? Cada um com a sua peça, montar o quebra-cabeça, montar o versículo todo e no final que eles montarem esses 6 vão repetir o versículo, recitar o versículo. Então, essa é uma maneira de eles estarem memorizando, guardando este versículo, né, na sua mente, no seu coração. E também uma forma mais lúdica e divertida de eles estarem trabalhando juntos, em união, porque um vai precisar do outro. Como a gente está falando de família, nós vamos estar falando de união, de ajuda, ajudar um ao outro. Então, eu achei muito interessante trabalhar esse modo de quebra-cabeça. Mas também, na lição desse trimestre, você pode estar, tem a sugestão na lição de estar colocando, né, a partes do versículo, né, pedaços da parte do versículo dentro de balões, né, e entregar um balãozinho com uma parte do versículo para cada criança. Aí vai, estoura o balão e vai e cola, né, cola no quadro ou na parede e montam o versículo. Tudo isso com o mesmo propósito de trabalhar, né, em união, em ajuda mútua, né, unidos em família, né, que nós vamos estar trabalhando nesta lição isso. Então, depois de todos participarem desta atividade do Memória em Ação, você vai explicar o significado do versículo para eles, vai perguntar para eles quem são eles, né, de que o versículo está falando. Por que a Bíblia diz que todos viviam em amor cristão, né? Aí você pode estar trabalhando, é claro, professor, que você deve estudar, né, o contexto antes para explicar para as crianças de quem o versículo está falando. Está falando dos cristãos, né, dos convertidos em Jesus. Está falando de nós, igreja, membros do corpo de Cristo. Está falando que todos eles, os apóstolos naquela época, os apóstolos, eles viviam em constante união e oração, sempre juntos, ajudando um ao outro, partilhando o alimento, né, ajudando os necessitados, intercedendo, sempre unidos, sempre juntos.
Isso foi uma ordem que Jesus deixou, porque depois eu vou explicar, né? Mas você também já pode começar explicando, vamos antecipar um pouquinho a lição, que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para que todos permanecessem juntos, unidos, até que descesse o Espírito Santo sobre cada um deles, para que eles depois fossem anunciar a palavra de Deus. Então, e eles foram obedientes e fizeram o que Jesus disse. Trouxe também um molde para trabalhar na lição, para que elas venham entender, né, visualizar e guardar na sua mente, né, mais sobre o reino, o que Jesus fez por nós. Ele nos tirou, né, nós vivíamos em trevas, e ele, com o seu amor, através do seu sacrifício na cruz, ele nos tirou, né, do mundo das trevas, mas é somente através de Jesus que nós somos transportados para o reino de Deus. Então, eu trouxe aqui, deixa eu pegar um aqui, eu fiz de caixa de... me fugiu. De leite. Caixa de leite, parti a caixa na metade, virei, né, ela, encapei com EVA e fiz o moldezinho de uma nuvem cinza e as letrinhas. Também deixei o molde da nuvem, das letras, para você estar recortando e colando na sua caixinha, né? Isso aqui é muito utilizado nas explicações, né, do plano da salvação. Então, ele é muito utilizado. Então, eu deixei o moldezinho para o momento da lição. O que a gente também... A curiosidade de hoje... Ah, professor, não posso esquecer. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar os palitoches. Deixei também o molde de vários palitoches, vários modelos. Tem as mulheres, tem os soldados, né? Tem vários para você estar confeccionando aí na sua casa. E essa caixinha, essa base, são pedaços de isopor, né, que a gente encontra quando transporta... chega mudanças, né, da loja, geralmente eu acho que é geladeira, tem pedacinhos de isopor, eu recortei e depois só encapei, né, os pedaços, juntei para ficar numa altura boa para o palitoche ficar bem firme, né? Então, o que eu vou usar hoje é isso. Também não posso esquecer da lembrancinha, né? Eu já ia deixar passar a lembrancinha. A lembrancinha eu fiz de rolinho de papel higiênico. Eu encapei, esse rolinho eu já tinha encapado, tá dando para visualizar bem? Tava encapadinho já. O que eu fiz? Porque eu trabalhava com um cofrinho, né, de rolinhos de papel higiênico. Eu só fiz o moldezinho do telhadinho, né, tá aqui na folhinha. O moldezinho do telhadinho, o que você vai fazer? Vai recortar e recortar essa partezinha aqui. Tá dando para visualizar bem? Recortar essa partezinha aqui, porque depois você vai fazer tipo um conezinho, né? Um conezinho, colar com cola, né? E depois vai só recortar como é que eu vou dizer? Recortar nessa parte para estar encapando o rolo de papel higiênico sobre a família, igreja, a família de Deus. Você vai colocar, o meu aqui já está coladinho, fechadinho, para mim não perder, eu colei com cola. Mas você pode colocar pirulitinho, balinha dentro para a criança levar e lembrar da lição estudada nesta aula. Também trouxe o modelinho de atividade. Atividade, uma sugestão de atividade para trabalhar família de Deus. Aí tem o desenho, né, o moldezinho da igreja. E você vai entregar uma folhinha para as crianças, para elas pintarem, depois recortarem, né, as famílias e colocar todas ali dentro da igreja. Você vai precisar só, professor. O meu aqui quase não aparece bonequinho, porque eu cortei muito em cima. Deixa eu ver, assim, né? Cortei muito em cima. Você corte um pouquinho mais embaixo. A folha sulfite eu não recortei embaixo, eu só dobrei e colei ela para trás, colei aqui nas laterais. Colei nas laterais e colei em cima aqui para não ficar muito solta, muito mole
o desenho. Então, só recorte um pouquinho mais embaixo para aparecer aqui o seu bonequinho, porque o meu, olha aqui, ó, só aparece a cabecinha, aí as crianças ficam escondidinhas, né? Eu só dobrei no meio, eu dobrei a folhinha no meio, peguei a tesoura e cortei. Então, você vai só dobrar e cortar um pouquinho mais embaixo. Aí toda a família vai aparecer. Sugiro também, professor, que a criança faça o desenho da sua família, né? O desenho da sua família numa folhinha e depois coloque também para a sua família fazer parte. Ah, mas o meu pai e minha mãe não vêm na igreja. Mas então, nós vamos fazer essa atividade em forma de uma oração, né? Que o Senhor receba, né? Também a nossa família, no seu seio também, né? Nós vamos depois estar orando, depois da atividade, orar e pedir para o Senhor, para que, né, a nossa família inteira faça parte da família de Deus também. Né? Falei bastante, né? Também, aqui na lembrancinha, eu também deixei ali o molde dos coraçõezinhos, você só vai recortar e colar também. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu acho que eu expliquei tudo que eu trouxe aqui desta lição. Então, agora nós vamos lá para a nossa curiosidade de hoje. O nosso país escolhido é a Índia. A Índia, ela fica lá no continente asiático. Você pode, professor, mostrar no mapa mundi, né, levar um mapa para estar mostrando para as suas crianças onde fica a Índia. Fica lá no sul da Ásia e a sua capital é Nova Delhi, né? A cultura indiana, ela possui uma riqueza de tradições, a Índia ela é muito tradicional, tem um costume muito regrado com regras específicas. E a primeira curiosidade é que a Índia, ela é o segundo país mais populoso do mundo, ela fica só atrás da China. Né? A China é o primeiro mais populoso e a Índia é o segundo, né? Lá na Índia, possui cerca de 400 idiomas e línguas faladas. Né? Na Índia, eles falam muitas línguas diferenciadas, mas, né, o inglês e o hindi, né, que é a língua hindi, são os mais falados. A religião oficial da Índia é o hinduísmo, né? O hinduísmo, eles adoram cerca de mais ou menos, aproximadamente 3.000 deuses. Hinduísmo, né? Os hinduístas, eles acreditam muito em deuses e eles adoram, né? Tem deuses para todas as coisas. Também uma curiosidade que a Índia, ela produz mais de 70% das especiarias, né, dos condimentos, os temperos utilizados no mundo inteiro são produzidos lá, né, na Índia. Olha só que interessante. A Índia também possui uma das 7 maravilhas do mundo, Taj Mahal, né, que ele é muito visitado. A Índia também possui meu Deus, fugiu a palavra, Bollywood, né, que é a principal indústria de cinema indiano, né, a Bollywood. A cordilheira do Himalaia, ela passa também pela Índia, né, é uma das curiosidades. Outra curiosidade que eu achei muito interessante, que eu estava até comentando com meu esposo, é sobre o calendário hindu, o calendário utilizado lá na Índia. Né? O nosso calendário, né, que nós utilizamos aqui no Brasil é o calendário gregoriano, que possui a divisão de 4 estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. O calendário hindu possui 6 estações, além das 4 que nós também utilizamos, né? Possui a estação de monções, que é uma estação que ela é chuvosa, tem muitos ventos, trovões, relâmpagos, né? É um período de ventania muito forte, por isso que eles chamaram de monções. E o pré-vernal, que vem antes do inverno, é o pré-inverno, né? Então, possui 6 estações, a primavera, o verão, monções, outono, pré-vernal e inverno. Na Índia,
Eles têm um costume muito interessante, né? Eles quase não usam talheres. A Índia ela tem o costume, né, os indianos, de comer com a mão direita. Eles comem, né? Comem diretamente ali no prato, né, com a mão direita. Lá na Índia, há um festival tradicional das cores, que é o Holi, que acontece na primavera. Né? Então, o principal festival das cores, Holi, é indiano, é originário da Índia. A Índia também, além da sua capital, né, geograficamente, ela possui uma capital espiritual, que é a cidade de Varanasi, eu acho que eu pronunciei corretamente. Lá, nessa capital, possui mais de 2.000 templos, muitos templos, só naquela capital, olha só. Há um rio também sagrado, o rio Ganges, é um rio onde eles se lavam, né? Que eles acreditam, né, na cura, né, que aquele rio tem, e também fazem rituais ali diante daquele rio. Algo interessante também sobre a Índia é que lá a vaca é um animal sagrado para os hinduístas, né? Então, a vaca ela transita, né? Passeia livremente, né? E eles não podem, né, matar a vaca, né, para comer. Por quê? Porque ele é um animal sagrado. É proibido o abate, né? Lá na Índia, né, possui a estátua mais alta do mundo, é a Estátua da Unidade. A Unidade, que é uma estátua para homenagear, né, se eu não estou enganada, foi homenagear uma pessoa, um rei, um político, alguma coisa assim. Se eu estiver errada, depois vocês me corrijam, né? Que agora me fugiu da memória. Então, essas são as curiosidades que eu trouxe da Índia, né, sobre a Índia, porque eu não fui visitar ela ainda. Então, né, mais um dia, quem sabe, né, a gente pode estar fazendo uma visita. Vamos explorar agora a nossa escritura sagrada, né? Você pode iniciar, professor, este momento da lição, né, dizendo que nós somos filhos de Deus. Né? Somos a grande família de Deus e por isso, né, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Nós nos relacionamos com as pessoas que fazem parte da igreja como irmãos. Quando aí as crianças podem dizer, mas somos irmãos porque ela não mora comigo, ela não é filha da minha mãe e do meu pai. As crianças são bem curiosas, né? Então, você pode explicar que quando, né, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus, chamada igreja. Isso acontece porque Deus é o nosso Pai. E o que é a igreja? A igreja é a reunião de todas as pessoas salvas em Jesus, de todas as pessoas que aceitaram Jesus, que se converteram. A igreja é a reunião dessas pessoas. Elas se juntam para adorá-lo, para adorar a Jesus, para servir a Jesus, né? Em amor, em união. Antes de subir aos céus, né, Jesus, né, você pode, aí as crianças podem ficar meio com dúvida, vocês podem, né, voltar um pouquinho na história, dizendo, Jesus, ele depois que ele ressuscitou, né, ele voltou para terminar o ensino, para terminar de ensinar os seus discípulos algumas coisas que ficaram, né, que ele ainda deveria ensinar, né, os últimos ensinamentos aos seus discípulos. Então, depois que ele terminou de ensinar, né, antes de subir aos céus, Jesus falou para eles, para os discípulos, ficarem todos juntos, esperando a vinda do Espírito Santo. E que depois que o Espírito Santo viesse sobre eles, eles falassem a todas as pessoas sobre as boas novas da salvação.
Jesus disse assim para eles: vocês vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ainda explicou ainda mais coisas. Aos que crerem será dado o poder de realizar milagres, de expulsar demônios, né, pelo poder do meu nome, porque Jesus é que estava falando. Também vão falar novas línguas, e se pegarem em cobras ou se tomarem algum veneno, não vão sofrer mal algum. E quando colocarem as mãos sobre as pessoas doentes, elas ficarão curadas. Olha só a explicação. E os discípulos obedeceram a tudo que o Jesus falou. Eles ficaram ali unidos em Jerusalém, obedecendo em tudo, intercedendo, orando, ajudando um ao outro, né? Como uma grande família, como uma família, né, dos filhos de Deus. A Bíblia diz que eles cuidavam uns dos outros, eles aprendiam juntos a palavra de Deus, eles dividiam os alimentos, eles ajudavam os necessitados e principalmente nas horas difíceis. A igreja é o lugar onde nos reunimos para aprender, através da palavra de Deus, mais sobre Jesus, para aprender a adorá-lo, para aprender a ajudar uns aos outros em amor, assim como Jesus nos ordenou, Jesus, né, nos ensinou. Porque o sacrifício dele na cruz, né, você pode estar utilizando o visual para ensinar, né, para reforçar, né, sobre o plano da salvação. Porque antes, né, nós estávamos em pecado, nós vivíamos no mundo das trevas em pecados. Mas Jesus, ele veio salvar, nos libertar. Aí você pode estar utilizando, eu trouxe aqui o meu visual, né, que eu usei para explicar sobre o gadareno, né? Esqueci de colocar uma roupinha nele para hoje, mas hoje eu vou utilizar. Ele veio para aqueles que estavam perdidos, que estavam em trevas, que estavam acorrentados pelo pecado, né? Ele veio e transportou eles através, né, do seu sacrifício na cruz. Jesus, ele nos transportou. Ele nos levou para o reino de Deus. Nós somos transformados se a gente receber Jesus em nosso coração como nosso único Senhor e único Salvador. Nós somos restaurados para viver novamente com Deus, para nos unir a Deus, para fazermos parte da família de Deus, né? E através da igreja é que nós vamos estar nos reunindo para ajudar um ao outro, porque vai ter momentos de fraqueza, vai ter, mas é em família que quando um cai, um se machuca, não é na família, o pai, ou a mãe, ou o irmão não ajudam. Então, na igreja é a mesma coisa, nós estamos ali reunidos para ajudar um ao outro, né? E isso faz parte da família de Deus também. Então, na igreja nós vamos aprender a servir ao Senhor e servir com alegria. A igreja também é considerada o corpo de Cristo. Mas aí eles podem, mas o corpo de Cristo? Como assim, o nosso corpo, nós podemos explicar, professor, o nosso corpo, né, você começa a explicar que o seu corpo tem vários membros, várias partes, né, do teu corpo são diferentes, braço, perna, cabeça, né, pescoço, tronco, e assim, são partes diferentes, mas que elas, mesmo sendo diferentes, elas trabalham juntas com um único objetivo. O objetivo das partes do meu corpo é o quê? É manter o meu corpo vivo, funcionando bem, para proteger também o meu corpo, né? Porque, vamos dar um exemplo, que quando alguém querer jogar alguma coisa em você, qual é a sua reação imediata, né? Os braços vão querer proteger. Então, os braços, né, os membros protegem um ao outro. Então, isso
também é a igreja. Assim também deve ser a igreja. Assim também é a igreja. Ela é formada, nós somos pessoas diferentes, né? Que fazemos parte desta família grande, deste corpo que é Cristo. Porque Cristo, a Bíblia nos ensina que Cristo é a cabeça. É Ele que nos guia, né? Então, nós somos os membros do corpo de Cristo, dessa família enorme. E somos todos diferentes um do outro. Né, os membros, a Igreja de Cristo, ela é formada por muitas pessoas, pessoas ao redor do mundo todo, mas unidas, né, com o mesmo propósito. E qual é o propósito de todo cristão? Servir ao Senhor. E todos nós somos importantes para Deus. Assim como no início da lição, né, que eu expliquei, você também pode estar reforçando agora, no final, que cada membro da igreja, o porteiro, a tesoureira que cuida das ofertas, dos dízimos, para estar levando para o pastor, que vai estar administrando para o funcionamento da obra do Senhor, para que mais almas venham a ser alcançadas. O porteiro, o acomodador, que vai estar acomodando os visitantes, né, acolhendo eles para que eles comecem a se sentir parte desta família e queiram cada vez mais fazer parte desta família de Deus, né? A banda da igreja, né, que vai estar ministrando louvor, né, muitas vezes nos acalmando, nos consolando, né, sendo usados por Deus para isso e também para nos levar também à adoração a Deus. Os obreiros que vão estar sempre em constante oração pelos membros, né, pela igreja, para que o reino de Deus venha crescer cada vez mais, venha avançar cada vez mais. Então, todos nós somos importantes para Deus, né? Ai, mas eu não tenho cargo nenhum. O cargo não importa. Para Deus, o cargo não importa. O que importa somos nós. Nós, como pessoas, como membros de Cristo, nós, como membros do corpo de Cristo, nós somos importantes para Deus. Por quê? Importante para estar orando, intercedendo. Ah, eu não sei orar. A simples palavra que você diz, Senhor, abençoa a minha irmã Maria, vamos dar um exemplo, né? Essa simples frase feita de coração, né? E com a intenção de que realmente você está direcionando o seu pedido para abençoar essa irmã Maria, o Senhor recebe com muita alegria, porque Ele está vendo que você está fazendo a sua parte, orando, ajudando um ao outro. Quando também vamos ajudar os membros da igreja que estão necessitados, ou alguma pessoa de fora também que está necessitada, né, com cesta básica. Ah, mas eu não tenho cesta básica, não tenho como, o que eu tenho só dá para minha família. Mas vocês podem estar intercedendo, orando, para que o Senhor venha usar outras pessoas, para estar auxiliando no material, né, no alimento para as pessoas. Então, nós temos a nossa importância, sim, cada um é importante para Deus, tem a sua importância. E o Senhor se alegra quando nós estamos unidos. A igreja, ela deve se unir, porque se nós somos parte do corpo de Cristo, né? O meu braço não vai brigar com o outro braço, não é verdade? Você pode, né, fazer isso com as suas crianças. O meu braço vai brigar com esse outro? Não, por quê? Porque eles fazem parte do mesmo corpo. Ah, minha perna não vai querer andar com a outra perna? Não pode. A gente tem que ser unidos, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é um só e o corpo é um só. Então, nós temos que nos unir cada vez mais para que o Senhor venha operar cada vez mais, venha nos transformar cada vez mais, venha nos usar cada vez mais para alcançar outras vidas. Assim como a gente aprendeu, né, na curiosidade sobre a Índia, que eles ainda são pagãos, né? Eles precisam
conhecer a Jesus, né? E eles adoram outros deuses, eles não conhecem ainda o Evangelho, né? Pode até ser que tenha alguns que conheçam, mas eles precisam das nossas orações. Então, você pode falar com as suas crianças, terminar orando pela Índia, para que o Evangelho da verdade de Jesus Cristo venha chegar a essas pessoas, para que elas venham sair do paganismo, para que elas venham ser salvas, venham ser transformadas por Deus e fazer parte da família de Deus, porque elas estão separadas. Mas elas precisam se unir em Cristo para alcançar o reino de Deus, para ir para o reino dos céus. Né? Então, professor, nós chegamos ao final, né, desta nossa lição. Né? Eu espero que você tenha gostado das sugestões da lição de hoje. Né? Eu espero te encontrar na aula que vem. Né? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.